A paz de Deus a todos, irmãos. Então, hoje, irmãos, nós vamos gravar novamente esse estudo do tempo de peregrinação da nação de Israel. Houve um problema, um erro no primeiro vídeo, eu retirei do canal, então nós vamos gravar novamente. Os irmãos, peço encarecidamente que os irmãos assistam novamente para que as informações fiquem corretas, tá bom, irmãos? Então, irmãos, nós vamos a pergunta: quantos anos os israelitas ficaram, né, irmãos, no Egito? 400 anos ou 430 anos? Então, nenhuma das opções descritas acima. Irmãos, o objetivo do estudo, né, irmãos? Então, nós já vamos adiantar, irmãos, que a nação de Israel ficou no Egito 215 anos, né? Aí nós vamos fazer o cálculo durante o estudo. Irmãos, em Gênesis 15, 16, irmãos, tem essa promessa feita a Abraão, né? E ali está escrito: e a quarta geração tornará para cá, porque eles estavam na terra prometida, o Senhor falando com Abraão, e aí o Senhor fala que eles iam sair e voltar. Como fala de quarta geração, então, irmãos, para acomodar essa situação, olha só o que aconteceu, irmãos. José, quando ele tem 40 anos, Jacó e os seus filhos, aqueles 70 pessoas, chegam no Egito. Irmãos, nós temos que fazer uma estimativa que Levi é 10 anos mais velho que José. José tem 40, Levi tem 50. Então, irmãos, olha só a aproximação que nós temos que fazer. Levi, com 22 anos de Egito, no caso ele já tem 72, ele entra com 50, mais 22 anos, ele tem 72, ele vai ter o seu segundo filho, o Coate, é o seu segundo filho. O Coate, com 55 anos, tem o seu filho Anrão, e Anrão, com 55 anos, tem Arão, e Arão, com 83 anos, ele sai do Egito. Então, irmãos, fala-se de e aí então, Arão, com 83 anos, ele vai ter, isso aqui é a idade que ele saiu no Egito. Mas, durante o tempo de vida de Arão, ele tem os seus 4 filhos, né? 4 filhos de Arão. Porque, irmãos, temos que acomodar essas 4 gerações no total de 215 anos, né? Aí tem as idades aqui que eles tiveram filhos, né? 72, 55, 55 aqui a idade que Arão saiu. Mas Arão teve os seus filhos, a quarta geração, os filhos de Arão que entraram na terra prometida, porque Arão não entrou. Se alguém pode estar falando, mas as idades estão um pouco estranhas. Se está estranho para acomodar em 215 anos, 4 gerações, em 400 ficaria pior ainda, né? Ficaria mais difícil. Número de pessoas que saíram do Egito. São 600 mil homens, né? 3 vezes 600 mil, 1 milhão e 800. 1 milhão e 800 mil pessoas, né? Porque aqui, irmãos, nós temos que calcular mulheres e crianças, por isso que multiplicamos vezes 3. 70 descendentes de Jacó chegaram no Egito e saíram com 600 mil homens, ou na verdade, 1 milhão e 800 mil pessoas, num período de 215 anos. Essa informação, irmãos, é a mais complexa de se fazer a avaliação, mas eu dei uma olhada rápida. Por exemplo, irmãos, a cidade de Belo Horizonte, ela tem 2 milhões e meio de habitantes e ela foi fundada aproximadamente em 1701. Então, em 320 anos, mais ou menos, tem 2 milhões e meio de pessoas, né? É um número maior do que isso. Então, irmãos, mesmo que alguém fale assim, olha, é difícil acomodar essa situação, 600 mil homens, 1 milhão e 800 mil pessoas em 215 anos, mas, irmãos, podemos até atribuir um caso até particular.
ou se não, é perfeitamente possível, pelo que eu contei a história de Belo Horizonte, né? Então, possível também. Mas essa informação aqui eu achei a mais difícil de checar. Então, irmãos, agora nós vamos para o estudo propriamente dito, né? Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Aí o Senhor está falando em Abraão lá em Gênesis 12, né? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, essa eu acredito que Paulo, em Gálatas, ele vai falar, o apóstolo Paulo, essa seria a promessa principal. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em Gênesis 12, o Senhor já começa a fazer promessa para Abraão, quando ele estava lá em Ur dos Caldeus. Aí, em Gênesis 15, Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. É a sequência de promessas, né? Então, o levou fora e disse, olha, agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdares. São promessas, né, que o Senhor está falando. Agora, o Senhor falou que todas as famílias da terra serão benditas em Abraão. Agora, esta terra que você está pisando, uma herança perpétua e tal. Então, todas essas coisas são as promessas que o Senhor está fazendo para Abraão. Aí, em Gênesis 15 ainda, né, um pouco mais para frente, a partir do verso 13, então disse a Abrão, saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-lo-ão 400 anos. Mas também julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Né? Aqui nós entendemos que é a parte do Egito, né, irmãos, que eles saíram do Egito, saíram com objetos de valores, de lá não saíram de mãos vazias. Gênesis 15, 15, tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, serás sepultado. Ele faleceu com 175 anos, o Abraão. E a quarta geração tornará para cá, a terra prometida. Essa é a parte que nós discutimos lá, né? O Senhor falava de 4, então você sai daqui e 4 geração volta, né? Que foi Coate, Anrão, Arão e os filhos de Arão, as 4 gerações. A saída dos israelitas do Egito, né? Essa parte aqui lá de Êxodo 12. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então, irmãos, lá em Êxodo 12 foi o que Paulo, o apóstolo Paulo, comenta em Gálatas, né? Ele vai comentar dessa parte aqui, irmãos, do Êxodo 12, saída que eles ficaram no Egito 430 anos. Então, aqui em Gálatas, né, o apóstolo Paulo ele vai fazer o comentário. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade. Isaac, né? No caso a posteridade de Abraão, que teve 8 filhos, né? Irmãos, Ismael, Isaac, 6 filhos com Quetura. Então, mas a promessa estava restrita a uma posteridade, que é o canal aqui de condução da promessa, Isaac, Jacó, e depois chega até o Senhor Jesus Cristo. Mas digo isto que, tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Aqui, irmãos, o objetivo não é explicar Gálatas, mas temos que explicar essa parte. Aqui, promessa até a lei, né? 430 anos depois. O que acontece? O Senhor começou a fazer as promessas para Abraão, em ti serão benditas as famílias da terra, né? Eu darei a herança,
essa terra aqui como herança, abençoarei os que te abençoarem. Isso são todas promessas. O que acontece? 430 anos depois, eles estavam saindo do Egito. E aí o Senhor olha para a nação e fala: vocês querem me ter como o Deus de vocês, só que vocês têm que fazer um concerto comigo. O povo aceitou. E o que acontece? O Moisés subiu no monte para receber, com as duas pedras, para receber os 10 mandamentos. E ele ficou 40 dias lá. Além dos 10 mandamentos, o Senhor mostrava, né, o tabernáculo, a arca da aliança, o lugar onde colocaria as tábuas, mostrava a menorá, o candelabro, entre todas aquelas coisas. O Senhor fez isso durante... Passado os 40 dias, o povo fez o bezerro de ouro. E aí, quando Moisés desce com as pedras, aquelas pedras foram quebradas, porque todas essas promessas que estavam sendo feitas, além dessas promessas que eu citei, ainda o Senhor falou: olha, vocês não vão ter as doenças do Egito, né? Vocês vão ser um reino sacerdotal. O Senhor foi fazendo várias promessas, mas o povo fez o bezerro de ouro, então o Senhor dá uma parada nas promessas, e aí o Senhor manda a lei, né? Aí aquelas pedras são quebradas e o Senhor faz a lei mosaica, todos aqueles rituais de sacrifício que vieram na sequência. E por isso que ele falou, do início da promessa de Abraão, lá atrás, quando ele estava em Ur dos Caldeus, quando ele tinha 75 anos, até a saída do Egito, Paulo falou 430 anos. Alguém pode fazer uma pergunta, mas falou ali que 430 anos é o período que eles ficaram no Egito? Essa informação é difícil acomodar. Podemos ter uma sugestão para isso aqui. O Egito, como mesmo lá na estátua nos impérios, através da estátua de Daniel, fala dos impérios, mas nós temos 2 impérios antes, o Egito e a Assíria. O Egito ele já foi um império, então ele dominava o Egito e provavelmente dominava fora do Egito, aquela região da Terra Prometida, um domínio secundário ali do Egito. Porque se a herança provém da lei, já não vem da promessa, mas Deus pela promessa deu gratuitamente a Abraão. Aí, irmãos, quando Cristo vem, aí retira-se toda aquela lei mosaica e volta para as promessas. Esse reino sacerdotal que o Senhor tinha falado lá, voltou. O Senhor fala que no final de tudo, Ele nos fará reis e sacerdotes, né? O milênio vai ser colocado na terra prometida, então as promessas voltam. Então, os 430 anos ficou lá da promessa de Abraão, quando ele saía de Ur dos Caldeus, até quando começa a se fazer a lei mosaica, tá bom? Isso é a referência aqui, Êxodo 12, que nós vimos no slide anterior. Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Aqui, irmãos, eu vou dar uma passada rápida, é só para falar das idades, né? Quando o Senhor começou a falar com Abraão, e era Abrão, na verdade, esse nome ele não tinha mudado o nome, da idade de 75 anos, quando ele saiu de Harã. Ele tinha 75 anos. O nascimento de Esaú e Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Então Isaac tinha 60 anos. Ele casou com 40, com Rebeca. E aí com 60 anos ele orou ali 20 anos para nascer o filho da promessa, né? E aí, como José comprou toda a terra do Egito? Na verdade, essa informação é mais por causa da idade de Jacó. Então, fala que Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Se são 147 anos de vida de Jacó e ele viveu 17 no Egito, quer dizer que Jacó chegou ao Egito com 130 anos, quando ele entrou ali no Egito. Aí, então, irmãos, agora as promessas sobre Abraão e a sua descendência, né? Irmãos, agora nós vamos explicar a respeito por que nós chegamos à conclusão que a nação de Israel ficou 215 anos lá no Egito. Então, olha só, promessa a Abraão até o nascimento de Isaac. Abraão,
tinha 75 anos quando o Senhor começou a fazer as promessas. Dali 25 anos passados, desde a promessa, porque nós temos que contar o tempo da promessa até a saída do Egito. Então, se passaram dos 75 anos que começou a promessa lá com Abraão até o nascimento de Isaac, passaram-se 25 anos. Aí, Isaac teve Esaú e Jacó com a idade de 60 anos. Aí, quer dizer, nasce Isaac, caminha-se mais 60 anos, aí nasce Jacó. Jacó chegou ao Egito com a idade de 130 anos. Né? Com Isaac, com 60 anos, gera Jacó, Jacó nasce e passa-se 130 anos, ele entra ali no Egito. Então, irmãos, olha só, 25 anos, mais 60 anos, mais 130, 215 anos, né? Do início da promessa até o nascimento de Isaac e depois até a chegada de Jacó no Egito, passaram-se 215 anos. Então, do início da promessa até a entrada do Egito são 215 anos. Como Paulo, em Gálatas, ali 3, ele disse que ficaram 430 anos da promessa até a saída, então eu tiro esses 215 anos do 430, sobra 215. Esta é a quantidade de anos que a nação de Israel ficou no Egito. Inicia-se a promessa, até a entrada no Egito, 215 anos. Da entrada do Egito até a promulgação da lei mosaica, que quando eles estavam saindo do Egito, mais 215 anos, como se fosse 430 dividido por 2, né? Deu 215. Então, essa é a quantidade de anos que a nação de Israel ficou no Egito, dentro do país Egito, né? Estevão, o primeiro mártir. Olha só, aqui nós vamos... Estevão, Paulo, em Gálatas, ele citou os 430 anos das promessas. Estevão, no seu discurso, né, ali em Atos dos Apóstolos, ele já pega os 400 anos, ele já faz referência, né, lá da promessa de Abraão, em Gênesis 15, né? Em Gênesis 15. E não lhe deu nela herança, nem ainda um pedaço de um pé, mas prometeu que lhe daria posse da terra. Que terra? A terra prometida. E depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. Aqui, irmãos, não está amarrado as duas pontas. Então, Estevão está citando aqui que entre peregrino, né, peregrinar, e a escravidão, aqui ó, a palavra peregrina e a palavra escravidão, deu 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão nesse lugar. Que lugar que é nesse lugar? É na terra prometida, porque o Senhor faz a promessa a Abraão ali, né, em Gênesis 15, ele já está dentro da terra prometida. Então voltarão para cá, para esse lugar. Aí, irmãos, então para nós entendermos essa parte aí dos 400 anos agora, né, do Gênesis 15. Foram 40 anos de peregrinação no deserto, porque agora o sentido da discussão é a volta na terra prometida. Então, 40 anos de peregrinação no deserto, mais os 215 anos morando no Egito, que nós acabamos de ver nos slides anteriores. A soma deu 255 anos. 400 anos, que está escrito na promessa de Gênesis 15, menos os 255, que nós somamos os 40 anos de peregrinação, mais os 215 no Egito. Deu 255. Fazendo a subtração, deu 145 anos. 145 anos representam o período que antecede a chegada ao Egito, né? Que começou a contar essa promessa dos 400 anos de Gênesis 15. Aí, irmãos, olha só o que acontece. Jacó ele entrou no Egito com 130 anos. 145 anos antes, isso diz
que essa promessa começou, Jacó ainda não tinha nascido. Foi 15 anos antes de Jacó nascer. Já startou essa promessa dos 400 anos. Isaac teve Jacó com 60 anos. Então, 15 anos antes do Isaac de Jacó nascer, ele tinha 45 anos, Isaac. Então, a promessa starta também, aqui inicia, né? Quando? Quando Isaac tem 45 anos. Ele casa com 45 anos depois que ele casou, eles estavam peregrinando ali em Gerar, naquela terra dos filisteus, ali fazendo concerto com Abimeleque, com os povos ali, tentando se adaptar naquela região. Idade de Abraão, a idade de Abraão, né? 100 anos é a idade que Abraão tinha quando nasceu Isaac. Mais os 45 anos que Isaac tinha, então Abraão, quando iniciou essa promessa dos 400 anos, ele tinha 145 anos. Então Abraão tinha 75 anos lá quando ele sai de Ur dos Caldeus, né? E mais, somando mais 70 anos, dá 145. Na verdade, irmãos, aqui a intenção foi dizer só isso, que para Abraão ter 145 anos, passaram 70 anos daquela promessa. Pode ver que os números são bem assim cabalísticos. Ó, Abraão tem 75 anos quando começa a promessa. Quando passa 70 anos, inicia essa promessa dos 400 anos aqui, que eles sairiam da terra prometida e voltariam, né? E mais 30 anos, Abraão falece. Ele falece com 175 anos. Tá bom? Irmãos, então esse era o estudo que necessitou ser refeito. Convido os irmãos a assistirem os vídeos do canal Evangelho. Né, irmãos? Se gostarem desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Se puderem também, divulguem para os demais irmãos, porque o objetivo nosso é divulgar a palavra de Deus nos meios digitais. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos.